Português, essa semana, nós temos 2 aulas a mais. Então, nós temos 6 aulas por conta do sábado letivo. Na primeira aula é a correção, referente às atividades de semana passada. São acho que 3 páginas aí, né? A correção. E depois, na segunda aula, nós vamos trabalhar um pouquinho diferentes gêneros textuais, tá? Então, nós vamos começar com textos jornalísticos. Aí, na primeira aula, foram colocados para vocês 3 textos. O primeiro fala sobre medicamentos, o segundo sobre o videogame e o terceiro sobre a vacina. Vocês vão ler esses textos e identificar qual deles que nos traz uma notícia. Então, não precisa copiar, vocês vão apenas ler o que está falando cada um desses textos, tá? Depois, lá na próxima aula, na aula 3, vocês vão fazer interpretação desses textos. Na primeira, vocês vão responder quem você acha que são os leitores, os quais esses sites desses textos aí em cima, desses 3 textos, está falando para quem? Está falando para a criança, para o jovem, para nós? Para quem que esses sites está direcionando esses textos, tá? Depois na letra B, que tipo de assunto que são tratados nesses sites? Então, em cada texto, o que está falando o texto 1, o texto 2 e o texto 3? Qual é o assunto? Do que se trata em cada texto? Só colocar aí na frente. Depois, no número 2, você vai escolher ou o texto 1 ou o texto 3. E, de acordo com o texto que você escolheu, você vai responder esse quadro. Se você escolher o texto 1, você vai escrever aí na frente qual a notícia escolhida. Qual é o título, que data que foi, qual é o site pesquisado, onde ocorreu, qual é o fato noticiado, tá? Então, vocês escolham o 1 ou o 3. Qual que vocês achou mais interessante, o 1 ou o 3? Aí vocês respondam esse quadro. Depois, na aula 4, essa aula é para vocês perceberem a diferença de uma notícia que é dada pela rádio e uma notícia pela televisão. Então, aí tem um texto onde vocês vão ler essa diferença. É um texto meio longo, mas acredito que vocês vão conseguir diferenciar um texto da rádio e um texto, né, uma notícia dada pela televisão. Depois que vocês fizeram essa leitura, lá na 5ª aula, vocês vão fazer uma atividade que vai precisar que vocês assistam um jornal. Então, vocês vão ligar a televisão da casa de vocês e vão assistir um jornal. O que eu quero que vocês falam para mim? Vocês vão escrever um nome, o nome do apresentador desse jornal, qual é o nome do jornal, o que ele apresentou, qual é a emissora, tá? Qual o título da notícia. Vocês vão escrever o que vocês assistiram ali naquele dia. E depois que vocês tiraram primeiro os dados, quem é o repórter, o nome do jornal, qual é a emissora, vocês vão contar para mim qual notícia que vocês assistiram. Estava falando de um acidente, estava falando de um roubo, estava falando do quê? Então, vocês vão contar para mim a notícia, tá? Aí, na aula 6, vocês vão ouvir uma informação pela rádio. Pode ser aqui pela rádio da nossa cidade, a Rádio FM, pode ser pela rádio de Nova Andradina, de outra cidade, tá? Aqui na nossa cidade tem um jornalzinho na hora do almoço, todo dia.
Vocês podem estar ligando na rádio lá, né? Sintonizando, liga lá o seu rádio e escuta uma informação que será dada naquele dia. E aí você vai colocar para mim qual que você mais gostou. Escutar essa notícia, essa informação pela rádio ou pela televisão? Qual que para você é a melhor forma de entender essa notícia? Só ouvindo ali pela rádio ou ouvindo e vendo pela televisão, tá? Então, em português, essa semana a gente vai estar trabalhando sobre notícias, a forma de ser de ser transmitida até nós essa notícia. Qual que é a melhor forma? Como que você entende melhor? Através da rádio, através da televisão? Então, é isso que a gente vai trabalhar em português essa semana. Isso, a gente vai estar trabalhando um gênero textual jornalístico, tá?